Nunca Mais Solução Consultoria, a solução do povo. Os donos da bola estão no ar. É claro que a gente vai falar muito do Atlético, da derrota contra o Corinthians. Vamos já projetar o Atlético também para o jogo de amanhã. Já tem Sul-Americana amanhã, hein? Ei, torcedor do Atlético. Mas a gente vai começar o programa de hoje batendo um papo sobre o Cruzeiro. Primeiro eu vou deixar já bem claro que eu sou um cara que pensa muito no o que faz o time em campo, né, no seu rendimento, no que entrega, na bola que joga, no desempenho. Mas eu também me preocupo muito com o resultado. Apesar de já ter gerado grandes confusões, brigas, altas aventuras aqui dentro dos donos da bola, principalmente com meu amigo Thiago Fernandes, sobre desempenho ou resultado. Mas no sábado, especificamente no sábado, o Cruzeiro precisava do resultado. O desempenho foi aquele que o torcedor do Cruzeiro esperava? Creio que não. Creio que não. E tenho certeza disso, vindo dos próprios jogadores e também do treinador Leonardo Jardim. Mas o mais importante foram os 3 pontinhos. O Cruzeiro, lembrando, ele vinha da derrota para o Vasco e depois de 3 empates seguidos, né? Foi um empate contra o Flamengo, depois do Sport, depois o Atlético no Clássico. Então, o resultado era o mais importante especificamente para aquele jogo, para o jogo contra o Fortaleza. Agora, o Cruzeiro terá uma semana para se preparar para o jogo contra o Palmeiras. Aí sim, hein? Que jogo, hein? Que jogo teremos na próxima semana? Então essa semana vai ser cheia e bem movimentada para a gente falar a respeito desse jogão do próximo final de semana. Lembrando, hein? Palmeiras vai vir cansadinho, viu? Bem cansado. Vai jogar lá no Equador. Altitude. Deixa eu apresentar a turma que hoje tem convidado especial. Super, hiper, mega Thunderpool especial. Luciano Dias, ele está entre nós. Salve, meu mestre. A galera de casa ficou na expectativa. Não, que isso? Brenão, tudo bom? E foram atendidos. E aí, Thiago? Expectativas. Foram. Não, eu também tenho certeza que quem está em casa conhece Luciano Dias, conhece o trabalho desse cara, tá super E o grito da arquibancada, né? Fico feliz. Ficou vermelho. Fiquei. Você fica com o pescoço vermelho e com o rosto vermelho, cara. Esse corte é pra você guardar. Não, vou guardar, colocar no meu currículo, inclusive. Vasto currículo. Guardar pro meu filho. Valeu, tio. Obrigado, viu? Te agradeço. Vamos seguindo, então. Valor! Resultado foi o que valeu, né? Foi o que valeu, foi o principal e um resultado gigantesco, assim, em termos de campeonato. Vou explicar o porquê. Boa tarde para você, a todos que estão no estúdio e a todos que nos acompanham também em casa. O Cruzeiro chegou à sua 16ª vitória no Campeonato Brasileiro, a vitória de número 11, né, como mandante, em um jogo em que, para mim, os primeiros 25 minutos, um pouquinho até depois do gol ali que sai aos 20, né, o Cruzeiro consegue ter o controle do jogo, criar melhores situações, já podia ter aberto o placar com o Gabigol aos 2 minutos. A gente tem que lembrar, é um time que não tinha o Cássio, protocolo de concussão, não tinha o Kaique cumprindo a suspensão pelo 3º cartão amarelo e também não tinha o Caio Jorge, né, que foi expulso no Clássico. O Gabigol no comando de ataque, Cauã Prats, e além disso o Jardim promoveu 2 mexidas que eu gostei. Eu falava ainda na semana passada que acreditava que além das questões das mexidas obrigatórias, a volta do Fabrício, o Aragão no gol, o Cauã Prats na lateral esquerda, achava que o Jardim pudesse mexer. E ele mexeu, colocou o Cauã Moraes no lugar do William, verdade, desgastado também pela partida anterior contra o Atlético, e fez a opção de colocar esse aí que a gente está vendo, né? Que foi o cara que fez a assistência, o Kenny Arroyo, para mim, o melhor jogador do Cruzeiro no jogo, tá? O Christian faz o gol, mais um gol do Christian, mais uma vitória na conta do Christian, né? Contra o Vasco da Gama também, ele foi o cara que foi o responsável por marcar o único gol naquela oportunidade. O Kenny Arroyo que faz uma jogada do lado esquerdo, onde ele começou a partida no lado direito e depois até do lance do gol, enquanto ele está em campo, ele acaba ficando pelo lado esquerdo mesmo. Então, para mim, foi o jogador principal.
Uma boa partida do Matheus Pereira, conseguindo, não no nível daquelas que a gente já viu, mas sempre com muita, transitando muito no meio campo, sempre tentando gerar o jogo. Ele participa também do lance do primeiro gol. E é isso, era um Cruzeiro para mim. Na questão da oscilação, a gente precisa de colocar cada coisa em seu lugar, né? Campanha do Cruzeiro no Brasileiro, excelente, excepcional. Se não lidera é porque existem dois times fazendo uma campanha estratosférica, completamente fora da curva. O Cruzeiro, de fato, oscilou nos últimos jogos. Inclusive nesse jogo que venceu, mas neste jogo eu coloco muito o aspecto físico. Para mim, ali o Cruzeiro, 40 do primeiro tempo, pelo fato de ter jogado com um a menos 50 minutos contra o Atlético, acabou pesando muito. Vitória importantíssima. Vitória gigantesca dentro de um campeonato. O Cruzeiro volta a colocar 10 pontos para quinto e sexto, respectivamente, e coloca novamente 4 pontos para o Mirassol. Lembrando, todo mundo que olha o Cruzeiro de binóculo venceu na rodada. Esse ponto é muito importante, né, Lu? Essa questão que o Valu chamou a atenção da pontuação para o quinto e o sexto. É o Cruzeiro muito próximo de retomar a Libertadores. Exatamente, Elton, boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. É sempre importante observar, além de fazer a sua parte, e o Cruzeiro tem feito de uma forma geral no campeonato, observar Botafogo e também o Bahia, né, que são ali quinto e sexto colocados neste momento no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro conseguiu uma gordura boa, está muito próximo de conseguir o objetivo da temporada, que é retornar à Libertadores. E o mais importante, essa vitória, como você destacou no início, ela é mais importante do que o desempenho em campo. Pela retomada de confiança que o Cruzeiro precisa, Elton. O Cruzeiro vem oscilando sim nos últimos jogos, eu diria num recorde de 5 partidas, pegando até o jogo contra o Red Bull Bragantino, quando venceu naquele momento, a exceção de bom jogo do Cruzeiro foi no empate sem gols no Maracanã. O Cruzeiro muito concentrado, parte física legal naquela ocasião, então foi uma boa partida no Maracanã que o Cruzeiro até teve chances de sair com uma vitória. Mas no mais, o Cruzeiro não foi bem contra o Vasco, contra o Atlético foi um desempenho muito abaixo, assim, que frustrou muito a torcida cruzeirense, e contra o Fortaleza, um resultado importante pelo desempenho também. O Cruzeiro levou muito perigo ali, podendo ceder um empate ao Fortaleza a qualquer momento. Venceu a partida. E é importante retomar essa confiança. E eu vou citar um jogador aqui, sim, que eu acho que, é lógico que a boa campanha do Cruzeiro passa por vários jogadores, mas a queda e a evolução também passa por esse jogador. O Lucas Silva, ele caiu muito de produção. A parte física do Lucas Silva... Ontem ele fez uma partida bem abaixo, né, Lu? Muito abaixo contra o Fortaleza. É um jogador que, quando estava bem, foi um termômetro do Cruzeiro naquele meio campo. Tanto para marcar, numa pegada que é até acima do que a gente entende de Lucas Silva na carreira, e também para a transição, defesa-ataque. Lucas Silva abaixo, o Cruzeiro acaba caindo de produção, porque ele é esse termômetro da equipe. Então é preciso, principalmente, recuperar o Lucas Silva, que é um jogador muito importante, tanto para essa reta final de Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. O capitão cruzeirense precisa voltar a jogar bem, viu, Elton? Ô, Tiagão, eu queria que você falasse sobre o jogo também, mas especificamente eu queria te perguntar sobre um atleta, que na sexta-feira a gente teve um debate aqui, pensando no que pode ser a punição do Caio Jorge nessa reta final de temporada por causa do gesto que ele fez contra o Atlético. E o Gabigol teria boas oportunidades. A primeira delas foi justamente contra o Fortaleza. Ele passou nessa primeira prova, Thiago? Não passou não. Tomou bomba, viu, Eltinho? Pela atuação feita pelo Gabigol na partida contra o Fortaleza, para mim ele foi bem abaixo do que eu imaginava. Eu entendo e reconheço que o time criou menos do que o normal. O Cruzeiro teve alguns bons minutos, mas depois foi um jogo em que eu sinceramente não reconheci o Cruzeiro. E acho que isso influencia, obviamente, no jogo do Gabigol. Mas pelo jogo contra o Fortaleza, tudo que eu esperava, tudo que eu imaginava, tudo que eu gostaria que acontecesse, que era o Gabigol sendo titular desse time, não deu certo. E aí não deu certo por culpa dele também. Ele não foi bem. Então, nessa partida, para mim, ele tomou bomba, viu? E sobre o jogo, você queria pincelar mais algum ponto que você acha importante? Eu sempre valorizo muito a questão do resultado. Você falou isso no início do programa, que a gente teve vários embates aqui sobre resultado ou atuação, resultado ou desempenho. Então, o Cruzeiro precisava vencer. E a gente tem que valorizar essa vitória do Cruzeiro.
Precisava vencer porque o Cruzeiro vinha de 4 jogos sem vencer. Vinha de uma sequência negativa. Então o Cruzeiro precisava retomar a vitória e conseguir se manter na cola dos líderes do campeonato. E ontem, muito mais do que a vitória do Cruzeiro, aliás, no sábado, né? Muito mais do que a vitória do Cruzeiro, a gente olha para o que aconteceu ontem, a vitória do Flamengo, e caso o Flamengo tropece contra esse mesmo Fortaleza no Castelão e o Cruzeiro consiga um triunfo diante do Palmeiras, a diferença cai para 2 pontos. E a gente pode voltar a falar sobre o Cruzeiro lutar pelo título brasileiro. A gente chegou a dar uma desanimada na semana passada por causa do resultado obtido pelo Cruzeiro, mas uma vitória no fim de semana e aliado a um tropeço do Flamengo, pode manter o Cruzeiro vivíssimo nessa briga. Então eu ainda confio nesse Cruzeiro brigando pelo título e acredito que é bem possível caso o Cruzeiro busque esse triunfo lá no Allianz Parque. Ô Breno, um time bem treinado, um time encaixado, até quando joga mal, consegue, mal entre aspas, até quando joga mal ou joga aquém daquilo que normalmente se espera dele, que foi o caso do Cruzeiro contra a equipe do Fortaleza, consegue vitórias. E isso é um ponto que a gente tem que destacar de um time muito bem treinado, e até remete ao Atlético mesmo, que não foi bem treinado boa parte da temporada, pelo menos por 9 meses, e acaba tendo as dificuldades para conquistar pontos. E um time bem treinado, bem encaixado, quando joga o básico, consegue 3 pontos. Pois é, Altinho, boa tarde a todos aqui do estúdio, pessoal de casa aí. A gente pode dividir o jogo do Cruzeiro em 2 tempos realmente, né? O primeiro tempo que o Cruzeiro foi bem, o segundo tempo o Cruzeiro foi muito mal. E eu acho que a questão física pesou, né? O Fortaleza, se tivesse um pouquinho mais de capricho, podia ter saído com um resultado melhor, teve várias oportunidades. Eu acho que a questão do elenco tá pegando. Eu falei aqui, há alguns meses atrás, que o Leonardo Jardim ele tinha um lado positivo, né? Porque ele mantinha sempre o mesmo time, repetia, mas que isso podia pesar. E está chegando esse momento, né? Ele deixa isso claro, a questão física, o cansaço do time, a gente vê. E aí tem aquele detalhe, né? Infelizmente, hoje no Brasil, tem 2 times que tem um grande elenco. Que você pode tirar um, colocar outro, que ele não sente. É Palmeiras e Flamengo. Você assiste o jogo do Palmeiras e do Flamengo, parece estar assistindo outro esporte em relação aos outros jogos, principalmente do Atlético, então, nem se fala, né? O jogo de ontem, Flamengo e Palmeiras, a intensidade que a gente viu, e quando acontece com o Cruzeiro, troca um jogador e outro, o reserva não entra no mesmo nível do time do titular. Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais, né, gritante aí quando a gente vê essa questão. Mas o que valia para o Cruzeiro era o quê? Era o resultado. O Cruzeiro está aí com 99% de chance de estar na Libertadores. Para mim já está na Libertadores. Agora, só não acho que dá para cair no que o Thiago trouxe aqui, dessa expectativa, o Valu já colocou, o objetivo do Cruzeiro é Libertadores. Vai alcançar. Ô, gente, título. Se acontecer do Cruzeiro ganhar do Palmeiras... Cara, se você olhar o que o Flamengo está jogando hoje, o que o Palmeiras está jogando hoje, o elenco que eles têm, cara, o Cruzeiro, para mim, não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Mas essa é a minha opinião. Por mais que esteja aí, se ganhar vai ficar 2 pontos. Vai ficar 2 pontos. Tem um jogo a menos dos times lá em cima, né? O futebol e o elenco que os times têm, porque enquanto o Cruzeiro está agora sentindo a questão física, você olha o Flamengo e o Palmeiras, o jogo que eles fizeram ontem, a intensidade, cara, é muito diferente. Aí a questão que a gente vai falar aqui, né? O Flamengo tem praticamente 3 times. Agora um detalhe, né? Eu estava em São Paulo na sexta-feira assistindo o programa e eu fiquei impressionado como o Thiago teve aqui a insensibilidade de falar que já estava na hora do Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro, ir para o banco porque ele passou um momento sem fazer gols. O que eu acho totalmente injusto. Mas aí sabe o que acontece? Deus sabe o que faz. Zicou o Gabigol, porque se o Gabigol tivesse feito gol ontem, ele ia estar, no sábado, ele ia estar aqui cobrando o Gabigol titular como me cobrou na sexta. Então o que aconteceu? Ao Gabigol, a culpa do seu mau rendimento foi o Thiago Fernandes, que zicou. Porque por mais que ele tivesse feito uma grande partida, Thiago, que o Gabigol tivesse feito o gol da vitória, você não pode abrir mão do Caio Jorge por tudo que ele fez, cara. Isso é uma grande injustiça. Eu fiquei vendo na sexta-feira, lá no hotel, lá em São Paulo, mas eu fiquei assim, mordido. Eu fiquei com vontade. Não, eu falei, você tá louco. Imaginei eu aqui. Não, você tá louco. Artilheiro do campeonato. Artilheiro do campeonato. Não, ele virou e falou que tava na hora do Gabigol entrar e o Caio Jorge pro banco. Thiago Cara, é brincadeira. O Thiago não falou isso. Falou, tá gravado. Eu vou relembrar o que o Breno disse e o que eu disse. O Breno disse que eu falei que tá na hora do Caio Jorge ir pro banco de reservas. Mais uma vez, uma mentira do Breno mas tá gravado, até o Elton tá aqui, testemunho o valor. Se o Gabigol for bem nesse fim de semana, se o Gabigol mantiver o padrão de decisão,
eu pensaria sim em colocá-lo no time titular. E quem ia pro banco? O Caio Jorge. Aí, mas que não ele tá disse falando, que então? está Mesma na hora coisa. do Caio Jorge ir pro banco. Thiago. Disse que se o Gabigol fizesse boas partidas, boas atuações, ele mereceria sim a vaga no time titular. É simples. Não, você colocou Eu já não esse falei que jogo, está na inclusive. hora. É porque esse Cara, jogo eu tava não sei se você assistindo. estava sabendo, Eu mas tava o Caio Jorge assistindo. estava suspenso. Eu sei, então você colocou. Então por isso. Não, se o Gabigol Mas fizer eu falei, um grande se o Gabigol jogo. for bem, fizer um grande jogo, Desculpa, Thiago, ele mas merece sim uma aqui, oportunidade. Porque mesmo ele daria que o quê? fizesse até uma 3 boa gols. atuação, Não uma pode, boa atuação pode. do Gabigol, aliado a uma queda de Ainda rendimento bem do que Caio a gente Jorge. tem um cara mais Mas o coerente Gabigol aqui, que é o não Valu, foi que pode bem. falar isso. O Gabigol não dá pra não desmerecer foi bem. o Então Caio não tem Jorge de como jeito você nenhum. discutir em cima Você tá do que jogando, aconteceu. você queria jogar em um Você jogo, está tudo você- fora que o Caio Jorge. E outra Em coisa, um jogo, aqui, o se o Gabigol fizesse 3 gols, você queria colocar o Caio Jorge. Galante, Deixa eu te contar outra o coisa. Cruzeiro empatou com o Sport. Caio o gol foi de Jorge, quem? cara. O Cruzeiro empatou com o Sport dentro de casa, o gol foi de quem? Tá bom. O gol foi de quem, Galante? Tá, e o Cruzeiro tá onde ele está Pois é, por causa cara. de quantos gols do Caio Cara, Jorge, ô com Valu? vários gols do Ele é o Caio quem que ele Jorge, é? do Ele é o Gabigol. artilheiro do brasileiro ou não? 15 gols ao lado do Arrascaeta. E ele tá onde o Cruzeiro tá? Tem percentual do Caio Jorge ou não, Valu? Várias participações do Ele e o Gabigol. Matheus Pereira. Várias difícil, participações do Gabigol. O Cruzeiro vence o Bahia fora esse de casa amor com um seu golaço. pelo Gabigol. Um golaço do O Gabigol. resumo é- Peraí, meu. É incoerente o que ele fala, eu Não, entendi. o resumo é o Caio Esse Jorge é o titular, pronto. É lógico. Assim, caiu de produção. Sim, caiu de produção o Caio Jorge nos últimos jogos. É o famoso, né, Luciano? Só que- Dito isso, o Dito Caio isso. Jorge... Independente Não, mas do agora Gabigol ter que feito é, 4 gente, o gols. Gabigol com o aproveitou a oportunidade que ele Tem teve. discussão, isso. Mas Mesmo é se tivesse claro que é. aproveitado. O Gabigol Assim, eu entendo que o Thiago, eu entendo que o Thiago falou. Mas, ô, Thiago, Aquela mas isso é produção uma, do uma Caio Jorge. colocação apenas da sua parte mesmo. Assim. É da minha parte, não, gente, Não, não é tem porque como. a titularidade do Caio Jorge não é contestada nesse momento. Não, mas eu contestaria, por conta do campo, se o Gabigol, por conta do campo. eu Fizesse contestaria 4 se gols. o Gabigol tivesse Não, feito o mais uma Gabigol pra mim partidaça. podia ter Fazia feito 5 gols. Eu Ele podia ter feito contestaria. 7. É. Não, mas Cada ele jogo é um gostaria. jogo. Não, Se ele chega e faz 7 claro, gols, claro. não seja Mas a sete. realidade ele do campo faz uma é- boa partida, a eu realidade contestaria. do campo Mas é que, bem diferente. mas que é importante pro Caio Jorge ter uma sombra mais pesada assim nesse momento. Exato, Ele caiu. o Gabigol E não tá eu conseguindo acredito no pegar. retorno dele. Poxa, é muito pesado. Jogador diferente, jogador diferente. É muito pesado. Deixa eu dar um recado aqui. Pode, Gabriel? Pode. Então, se pode, quem está dominando hoje é você.